Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso sobre os juizados especiais criminais. Nesta aula, estudaremos o artigo 89, parágrafo 4º da Lei 9.099. Vamos, como de costume, começar a aula com a leitura do dispositivo legal que estabelece que a suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado no curso do prazo por contravenção ou descumprir qualquer outra condição imposta. Então, a suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado no curso do prazo por contravenção ou descumprir qualquer outra condição imposta. Perfeito? Aqui, nós estamos diante de causas de revogação facultativa da suspensão condicional do processo, ok? No parágrafo 3º, nós estudamos as causas de revogação obrigatória. Já aqui, considerando que esse dispositivo diz que a suspensão poderá ser revogada, nós estamos diante de causas de revogação facultativa. Perfeito? Então, isso aqui fica a critério do juiz analisar se ele entende que aquele fato, aquela circunstância ali, ela foi grave o bastante para justificar a revogação ou se é algo que pode ser relevado. Perfeito? Então, isso aqui vai ficar a critério do juiz. Se é uma causa aqui, são causas de revogação facultativa. A primeira delas é a seguinte: o acusado vier a ser processado no curso do prazo por contravenção. É muito semelhante ao que nós vimos na aula anterior, né? Mas na aula anterior era ser processado por crime. Aqui já é ser processado por contravenção. Então, enquanto ser processado durante o período de prova por um crime é uma causa de revogação obrigatória, ser processado por contravenção é uma causa de revogação facultativa, perfeito? Isso aqui guarda um pouco de relação com o princípio da proporcionalidade. O legislador, ao instituir isso aqui, ele buscou ser proporcional. Ele entendeu, olha, como o crime é mais grave do que a contravenção, eu vou criar uma causa de revogação obrigatória para o crime e para a contravenção eu vou aqui deixar a critério do juiz avaliar se é necessária ou não a revogação. Então, eu vou criar uma causa de revogação facultativa. Lembro para vocês que ser processado exige o recebimento da denúncia, perfeito? Não basta a denúncia oferecida, é necessário que a denúncia seja recebida. E essa expressão aqui, no curso do prazo, significa durante o período de prova. Aqui eu quero abrir um parênteses e ressaltar para vocês que valem aqui as mesmas observações que eu fiz na aula anterior sobre a causa de revogação obrigatória de ser processado por crime. Então, pouco importa se o indivíduo vai ser condenado ou não naquele outro processo, tá bom? Pouco importa se o indivíduo vai ser condenado ou não neste outro processo aqui por contravenção penal. Pouco importa, ele pode até ser absolvido no futuro. Se ele vem a ser processado, ele já incidiu nessa causa de revogação facultativa. E até por isso, a doutrina diz que não ser processado por uma contravenção é uma condição legal do sursi processual, já que esse fato aqui ele pode levar a uma revogação. Então, isso aqui acaba integrando o acordo, certo? Integrando as condições que o agente ele deve respeitar, deve observar. Então, lembre-se que essa informação que eu passei na aula anterior para vocês, de que pouco importa se a pessoa vai ser ou não condenada pelo outro processo, continua válida aqui nesse parágrafo 4º, tá certo? O que importa para a revogação do sursi processual é pura e simplesmente ser processado. Não há necessidade de se aguardar o trânsito em julgado de sentença penal condenatória pela contravenção penal. Já aqui, a segunda causa de revogação facultativa diz o seguinte: descumprir qualquer outra condição imposta. Olha aqui, como isso é genérico, né? Então aqui está sendo criada uma cláusula geral. Qualquer condição que não gere a revogação obrigatória será causa de revogação
facultativa. Então, qualquer condição do sursi processual que não esteja prevista no parágrafo 3º como causa de revogação obrigatória, configura aqui uma causa de revogação facultativa. Vamos exemplificar? Lembrem-se que nós vimos que é uma condição aqui do sursi processual comparecer mensalmente a juízo para informar e justificar atividades. Então, se o indivíduo não comparece, isso é uma causa de revogação facultativa. Então, o juiz pode avaliar, olha, dá para relevar isso aqui. Então, ele pode relevar aquilo lá e não revogar a suspensão. Outro exemplo, o comparecimento a um tratamento contra a dependência ao alcoolismo. Isso aí é uma condição, mas é uma condição que não está prevista no parágrafo 3º. Logo, se o indivíduo não comparecer, o juiz pode ou não revogar a suspensão, porque é uma causa de revogação facultativa. Da mesma forma, são causas de revogação facultativa aquelas condições que equivalem a penas restritivas de direitos, como uma prestação pecuniária, que é colocada ali como condição da suspensão condicional do processo. Se o indivíduo não cumpre aquela condição ali, que equivale a uma pena restritiva de direitos, o juiz tem a faculdade de revogar, mas não é obrigatória a revogação. Ok? Então é isso que eu quero passar para vocês no dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula e nos vemos no próximo vídeo.